3 anos de silêncio, 3 anos sem sorrir, um coração trancado em gelo. Eduardo Montes era o homem mais rico da cidade, mas também o mais vazio. Até que uma voz feminina atravessou as paredes do seu escritório, cantando a única canção capaz de fazê-lo sentir novamente. A mesma melodia que sua esposa cantava. Como aquela mulher conhecia aquela música? E por que, pela primeira vez em 1000 dias, uma lágrima escorreu pelo rosto do homem que jurou nunca mais amar? Se você acredita em segundas chances e no poder do amor verdadeiro, inscreva-se agora no canal, deixe seu like neste vídeo e comente aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença na nossa comunidade. O sol da manhã entrava pelas enormes janelas do escritório no último andar do edifício Montes Corporate. Mas Eduardo mal notava a claridade. Sentado atrás de uma mesa de mogno imensa, ele assinava documentos com a precisão mecânica de quem transformou a vida em pura rotina. Aos 33 anos, Eduardo Montes havia construído um império financeiro que movia milhões, mas seu coração permanecia congelado há exatos 3 anos, 2 meses e 17 dias. Naquela manhã de segunda-feira, a porta se abriu e Marta, a gerente de recursos humanos, entrou acompanhada de uma jovem de cabelos castanhos, presos em um coque simples. Senhor Montes, esta é Elisa Tavares, sua nova secretária, anunciou Marta, com o tom profissional de sempre. Eduardo ergueu os olhos brevemente, viu uma mulher jovem aparentando 20 e poucos anos, trajando um conjunto social discreto em tons de cinza. Ela segurava uma pasta contra o peito, e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Bom dia, Sr. Montes. É uma honra trabalhar com o senhor, disse Elisa, estendendo a mão. Sua voz carregava uma gentileza autêntica. Eduardo apertou sua mão rapidamente, sem realmente olhar para ela, e voltou aos documentos. Marta irá orientá-la sobre suas funções. Espero pontualidade e eficiência, respondeu ele com frieza. Marta conduziu Elisa para a antessala, onde ficava a estação de trabalho da secretária. Era um espaço organizado, com uma mesa ampla, computador de última geração e uma vista panorâmica da cidade. Mas o que mais chamou a atenção de Elisa foi o silêncio pesado que pairava sobre aquele ambiente. O Sr. Montes é muito reservado, explicou Marta em voz baixa, enquanto mostrava os sistemas. Ele perdeu a esposa há 3 anos em um acidente de carro. Desde então, tornou-se diferente. Focado apenas no trabalho, evita qualquer tipo de proximidade pessoal. Elisa sentiu um aperto no peito. Conhecia bem a dor da perda. Sua própria mãe havia partido 2 anos antes, vítima de uma doença prolongada. Entendo, murmurou ela, com empatia genuína. Nos dias seguintes, Elisa mergulhou nas suas responsabilidades. Organizava a agenda de Eduardo, atendia ligações, preparava relatórios e coordenava reuniões. Tudo com uma eficiência silenciosa que começou a impressionar até mesmo o próprio Eduardo, embora ele jamais o admitisse. O que ninguém sabia é que Elisa carregava suas próprias batalhas. Aos 25 anos, havia abandonado o sonho de ser cantora profissional para cuidar da mãe doente. Após a partida dela, precisou reconstruir a vida do zero. Aquele emprego representava não apenas estabilidade financeira, mas uma chance de recomeçar. Eduardo, por sua vez, era prisioneiro do próprio passado. Seu casamento com Isabela havia sido a definição de amor verdadeiro. Ela era alegre, generosa e amava cantar. Tinha uma voz suave que acalmava qualquer tempestade dentro dele. Quando ela partiu naquele acidente terrível, Eduardo sentiu como se uma parte essencial de si mesmo tivesse sido arrancada. Desde então, construiu muros intransponíveis ao redor do coração. Nenhuma mulher havia conseguido despertar nele nem mesmo um olhar de interesse. Funcionárias, clientes, até mesmo amigas de longa data da família tentaram se aproximar, mas Eduardo permanecia distante, inacessível, como uma estátua de gelo. Suas manhãs começavam às 5 horas, treino na academia particular do prédio, banho rápido, café preto sem açúcar. Chegava ao escritório às 7, antes de qualquer funcionário. Mergulhava em planilhas, análises de mercado, fusões e aquisições. Almoçava na própria mesa, geralmente uma refeição que mal tocava. Reuniões consumiam as tardes.
Voltava para casa após as 9 da noite, para um apartamento luxuoso e completamente vazio. Fins de semana eram ainda piores. Sem a distração do trabalho, Eduardo vagava pelos cômodos silenciosos, evitando o quarto que um dia compartilhou com Isabela e que agora permanecia trancado. Dormia no escritório da casa, cercado de livros e documentos, como se a solidão pudesse ser amenizada pela presença de objetos inanimados. Seus únicos momentos de vulnerabilidade aconteciam nas madrugadas, quando acordava suando de pesadelos, onde revivia o telefonema do hospital. A voz do médico ecoava eternamente em sua mente. As palavras que mudaram tudo. O corredor frio do hospital, o lençol branco. A aliança que ele jamais tirou do dedo. No escritório, Eduardo era conhecido como o chefe implacável. Exigia perfeição, não tolerava erros, dispensava secretárias com facilidade assustadora. A rotatividade no cargo era altíssima. Nenhuma durava mais que alguns meses. Ele encontrava defeitos em tudo, impossibilidades em cada pessoa. Elisa sabia disso. Durante a entrevista, Marta havia sido honesta sobre os desafios da posição, mas Elisa precisava daquele emprego. Mais do que isso, algo dentro dela sentiu que poderia fazer diferença naquele lugar tão carente de humanidade. Ela observava Eduardo discretamente. Notava como ele jamais sorria, como seus ombros estavam sempre tensos, como ele evitava qualquer conversa que não fosse estritamente profissional. Via um homem aprisionado na própria dor, e seu coração compassivo ansiava por ajudar, mesmo sem saber como. Na quinta-feira daquela primeira semana, algo inesperado aconteceu. Eduardo estava em uma videoconferência importante quando sua caneta favorita, uma Mont Blanc que pertencera ao seu pai, rolou da mesa e caiu embaixo do móvel pesado. Ele franziu a testa, irritado com a interrupção em seu fluxo de trabalho. Elisa, que entrou para deixar documentos, percebeu a situação. Sem pedir permissão, ajoelhou-se e recuperou a caneta, limpando-a cuidadosamente com um lenço antes de devolvê-la. "Aqui está, Sr. Montes", disse ela, com um sorriso discreto. Eduardo pegou a caneta e por uma fração de segundo seus olhos encontraram os dela. Havia algo naquele olhar feminino, uma bondade genuína que ele não via há muito tempo. Desconfortável, desviou rapidamente a atenção. "Obrigado", murmurou ele, a palavra saindo com dificuldade, como se estivesse enferrujado de tanto desuso. Elisa apenas assentiu e saiu silenciosamente, mas aquele breve momento ficou gravado na mente de Eduardo de uma forma que ele não conseguia compreender. Na sexta-feira, ao final do expediente, aconteceu o momento que mudaria tudo. Eduardo estava no escritório, revisando contratos, quando ouviu uma voz feminina vinda da antessala. Elisa estava organizando arquivos e, acreditando estar sozinha, começou a cantarolar suavemente. A melodia atravessou a porta entreaberta e atingiu Eduardo como um raio. Seu corpo inteiro congelou. A caneta caiu de sua mão. Seu coração disparou violentamente. Era impossível. Não podia ser verdade. Aquela canção, aquela maldita e abençoada canção. Além das estrelas, onde a noite encontra o dia, lá está meu amor, guardado na melodia. As mesmas palavras, a mesma melodia suave e melancólica. A canção que Isabela cantava todas as manhãs enquanto preparava café. A música que ela murmurava quando estavam abraçados. A última coisa que ele a ouviu cantar antes dela sair naquela manhã fatal. Eduardo levantou-se bruscamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Seu rosto, normalmente controlado, estava pálido. As mãos tremiam. Caminhou até a porta com passos incertos e a abriu completamente. Elisa se assustou ao vê-lo parado ali, com uma expressão que ela nunca havia testemunhado. Seus olhos, sempre tão vazios e distantes, agora ardiam com uma intensidade perturbadora. Havia dor ali, choque e algo mais que ela não conseguia decifrar. Essa música, a voz de Eduardo saiu rouca, quase inaudível. "De onde você conhece essa música?" Elisa arregalou os olhos, confusa com a reação dele. Minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança", respondeu ela, hesitante. "É uma canção antiga, não muito conhecida." "Por quê, senhor?" Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando recuperar o controle.
Mas era tarde demais. As comportas que ele mantivera fechadas por 3 anos começavam a rachar. Sua mãe... Ele pausou, a voz falhando. Qual era o nome dela? Célia. Célia Tavares, respondeu Elisa, cada vez mais intrigada. O nome atingiu Eduardo como uma segunda onda. Célia, a melhor amiga de Isabela. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no batente da porta, tentando processar a informação devastadora que acabara de receber. Célia Tavares, a mulher que havia sido como uma irmã para Isabela, a amiga inseparável que esteve ao lado dela em todos os momentos importantes. E agora, ali na sua frente, estava a filha dela. Senhor Montes, o senhor está bem? Perguntou Elisa, preocupada, dando um passo em sua direção com preocupação genuína. Ele ergueu a mão, sinalizando para que ela não se aproximasse. Precisava de espaço. Precisava respirar. Virou-se e voltou para dentro do escritório, deixando a porta aberta atrás de si. Caminhou até a janela panorâmica e ficou parado ali, observando a cidade iluminada lá embaixo, mas sem realmente ver nada. Elisa permaneceu no mesmo lugar, dividida entre ir embora e ficar. Algo naquela reação a intrigava profundamente. Havia dor naqueles olhos, uma ferida aberta que ela reconhecia porque carregava as suas próprias. Sua mãe. Eduardo finalmente falou, ainda de costas, sua voz soando distante. Ela era amiga da minha esposa, Isabela. O nome caiu no ar como uma confissão. Era a primeira vez em 3 anos que Eduardo pronunciava aquele nome em voz alta no escritório. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isabela Montes? Sussurrou ela, a memória começando a se formar em sua mente. Eu me lembro dela. Minha mãe falava muito sobre uma amiga chamada Isabela. Ela costumava visitar nossa casa quando eu era adolescente. Eduardo finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos, mas nenhuma lágrima caía. Ele havia aprendido a reprimir até mesmo isso. Ela partiu há 3 anos, disse ele, cada palavra sendo arrancada de seu peito. Acidente de carro. Voltando de uma reunião de trabalho. A compreensão inundou o rosto de Elisa. Tudo fazia sentido agora. A frieza, o distanciamento, a dor que emanava daquele homem como uma aura invisível. Eu sinto muito, disse ela, sua voz carregada de empatia sincera. Minha mãe também se foi. Há 2 anos. Ela estava doente há muito tempo. Pela primeira vez, Eduardo realmente olhou para Elisa. Não apenas um olhar superficial de empregador para a funcionária, mas um olhar humano. Viu nos olhos dela o reflexo de sua própria dor, a perda, o luto, a tentativa diária de continuar vivendo quando uma parte de você morreu junto com quem amava. A canção, Eduardo disse, voltando ao que havia desencadeado tudo. Isabela cantava essa música todos os dias. Era especial para ela, para nós. Elisa assentiu lentamente, as lembranças voltando à sua mente como ondas suaves. Minha mãe disse que aprendeu com uma amiga muito querida, explicou ela, sua voz ficando mais suave. Ela dizia que era uma canção sobre amor eterno, sobre conexões que transcendem o tempo e a distância. Eu costumava pedir para ela cantar quando tinha pesadelos. Um silêncio denso preencheu o espaço entre eles. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que nasce quando 2 almas feridas reconhecem uma na outra a mesma batalha, a mesma guerra silenciosa contra a dor. Eduardo caminhou lentamente até sua mesa e abriu a gaveta inferior, aquela que permanecia trancada e que ninguém tinha permissão para tocar. De dentro, retirou uma fotografia emoldurada. Com mãos trêmulas, mostrou-a para Elisa. Na imagem, uma mulher linda de cabelos loiros e sorriso radiante estava abraçada a Eduardo. Ele, na foto, sorria de uma forma que parecia impossível agora. Seus olhos brilhavam com vida, com felicidade, com um amor tão palpável que praticamente saltava da fotografia. Ela era tudo para mim, Eduardo sussurrou, observando a imagem como se fosse a primeira vez. Nos conhecemos na universidade. Ela estudava literatura, eu administração. Ela era luz pura. Transformava qualquer ambiente com sua presença. Me fazia querer ser um homem melhor. Elisa observou a fotografia com cuidado, e então algo clicou em sua memória. Ela se lembrou vagamente de uma mulher loira visitando sua casa anos atrás,
conversando animadamente com sua mãe na cozinha, rindo de forma contagiante. Eu me lembro dela, Elisa disse suavemente, uma lágrima escapando de seu olho. Ela tinha um sorriso que iluminava tudo ao redor. Minha mãe dizia que ela era o tipo de pessoa que fazia o mundo parecer melhor. Eduardo assentiu, incapaz de falar por um momento. Colocou a fotografia cuidadosamente de volta na gaveta e a trancou novamente, como se estivesse guardando seu coração junto com ela. Depois que ela se foi, eu não consegui mais. Ele pausou, lutando contra as palavras. Não consegui mais sentir. Transformei-me em uma máquina. Trabalho, números, negócios. Era a única forma de não desmoronar completamente. Elisa deu um passo cauteloso em sua direção, seus instintos compassivos falando mais alto que a prudência profissional. Senhor Montes, ela começou, mas ele a interrompeu. Eduardo, ele disse, sua voz quase inaudível. Pode me chamar de Eduardo. Era um gesto pequeno, mas significativo. Em 3 anos, nenhum funcionário havia sido convidado a chamá-lo pelo primeiro nome. Era como se ele estivesse baixando a primeira pedra do muro que construíra. Eduardo, Elisa repetiu, testando o nome em sua língua. Eu entendo sua dor. Quando perdi minha mãe, senti que perdi minha âncora. Ela era tudo o que me restava de família. Passei meses apenas existindo, sem realmente viver. Eduardo a observou com atenção renovada. Havia algo naquela jovem mulher que o desarmava. Talvez fosse a conexão com Isabela através de Célia. Talvez fosse a autenticidade em seus olhos. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em 1000 dias, alguém parecia compreender verdadeiramente o abismo em que ele vivia. Como você conseguiu continuar? A pergunta saiu antes que ele pudesse censurá-la, vulnerável e crua. Elisa pensou cuidadosamente antes de responder, pesando cada palavra. Eu percebi que minha mãe não gostaria de me ver definhar, ela disse, sua voz carregando uma sabedoria conquistada através da dor. Ela sempre dizia que honramos aqueles que amamos vivendo plenamente, não nos enterrando com eles. Foi difícil, alguns dias ainda é, mas eu tento encontrar pequenos momentos de beleza, uma música, um nascer do sol, um gesto gentil de um estranho. Eduardo absorveu suas palavras como um homem sedento no deserto. Fazia tanto tempo desde que alguém havia falado com ele sobre algo além de lucros e perdas, de estratégias e mercados. Isabela diria a mesma coisa. Ele admitiu, um fantasma de sorriso tocando seus lábios. Ela sempre foi sábia além de sua idade. Acreditava em viver cada momento como se fosse precioso. Eu costumava rir dela por isso, chamava de idealismo. E agora? Elisa perguntou gentilmente. Agora eu daria tudo para ter ouvido mais. Ele confessou, a dor tingindo cada sílaba. O relógio na parede marcava quase 8 da noite. O prédio estava silencioso. Os outros funcionários haviam partido há horas. Era apenas Eduardo e Elisa naquele andar, suspensos em um momento fora do tempo. Posso te fazer uma pergunta? Elisa quebrou o silêncio cuidadosamente. Eduardo assentiu. Por que você trancou tudo? A dor, as memórias, a possibilidade de sentir novamente? Sua voz não carregava julgamento, apenas curiosidade genuína. Eduardo caminhou de volta para a janela, as luzes da cidade piscando como estrelas terrestres. Porque sentir dói demais, ele respondeu com honestidade brutal. Quando ela partiu, a dor era tão intensa que eu pensei que fosse me destruir. Então eu escolhi não sentir nada, congelei tudo. Pensei que seria mais fácil. E foi? Elisa perguntou, aproximando-se até ficar ao lado dele, também olhando para a cidade. Não, ele admitiu após um longo silêncio. É apenas uma forma diferente de morrer. Eles ficaram lado a lado, 2 sobreviventes de tempestades diferentes, reconhecendo um no outro a mesma batalha contra o naufrágio emocional. Algo sutil estava mudando naquele escritório. Uma rachadura microscópica no gelo que envolvia o coração de Eduardo. A canção que você cantava, Eduardo disse suavemente. Você poderia cantá-la novamente algum dia? Elisa virou-se para olhá-lo, surpresa pelo pedido. Via em seus olhos uma súplica silenciosa, uma necessidade que ia além das palavras. Sim, ela respondeu simplesmente, compreendendo sem que ele precisasse explicar. Eduardo assentiu, grato. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo se movendo dentro dele. Não era felicidade.
Ainda não. Era algo mais primitivo. Era a lembrança de que seu coração ainda batia, de que ainda era capaz de sentir algo além do vazio. É tarde, ele disse, voltando para sua persona profissional com esforço visível. Você deveria ir para casa. Elisa entendeu a despedida pelo que era. Não uma rejeição, mas uma necessidade de processar tudo o que havia acontecido naquela noite inesperada. Boa noite, Eduardo, ela disse suavemente, pegando sua bolsa. Boa noite, Elisa, ele respondeu, e o simples ato de dizer seu nome pareceu significativo. Quando ela saiu, Eduardo ficou sozinho novamente. Mas pela primeira vez em 1000 dias, a solidão parecia diferente, menos absoluta, menos definitiva. Ele abriu novamente a gaveta e olhou para a fotografia de Isabela, seus dedos traçando o contorno do rosto dela. Eu conheci a filha da Célia. Ele sussurrou para a imagem. Ela canta nossa música. E então, em um momento que o teria chocado se estivesse se observando de fora, Eduardo Montes começou a chorar. Não eram soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto, lavando anos de dor represada. Ele chorou pela perda, pela solidão, pelos anos desperdiçados. Mas no fundo de toda aquela dor, uma pequena semente de algo novo começava a germinar. Ainda não tinha nome, ainda não tinha forma, mas estava lá, delicada e frágil como um broto no início da primavera, desafiando o inverno eterno do seu coração. A segunda-feira seguinte amanheceu diferente para Eduardo. Pela primeira vez em anos, ele acordou sem o peso esmagador da rotina automática. Havia algo novo em seu peito, uma inquietação que não conseguia nomear. Durante o fim de semana, havia revisitado memórias antigas, lembranças de Isabela que mantivera trancadas. E junto com elas, vinha constantemente a imagem de Elisa cantando aquela canção. No escritório, Elisa chegou exatamente às 7h30, como de costume. Estava nervosa, incerta sobre como seria o ambiente após a conversa vulnerável da sexta-feira. Parte dela temia que Eduardo voltasse a ser o chefe frio e distante, como se nada tivesse acontecido. Quando ela entrou na antessala, encontrou sobre sua mesa um envelope branco. Dentro, um cartão simples com a caligrafia firme de Eduardo. Obrigado por compartilhar suas memórias. Isabela teria gostado de saber que você cresceu tão gentil quanto sua mãe. Elisa segurou o cartão contra o peito, sentindo os olhos marearem. Era um gesto pequeno, mas vindo de um homem que construíra muros tão altos, significava montanhas. Nos dias seguintes, uma dinâmica estranha começou a se desenvolver. Eduardo passou a notar Elisa de formas que jamais notara funcionário algum. Observava discretamente como ela organizava documentos com cuidado meticuloso, como tratava todos com gentileza genuína, desde o CEO até o funcionário da limpeza. Via nela ecos de Isabela, a mesma bondade natural, a mesma luz interior. Mas cada vez que sentia essa conexão se formando, Eduardo recuava. O medo era maior que qualquer impulso de aproximação. Permitir que alguém entrasse novamente significava arriscar sentir aquela dor devastadora outra vez. E ele havia jurado a si mesmo que nunca mais passaria por isso. Na quarta-feira, durante uma reunião importante, o sistema de projeção falhou no momento crítico. Eduardo estava prestes a perder a paciência quando Elisa entrou silenciosamente na sala, conectou seu laptop e salvou a apresentação em minutos, sua eficiência tranquila contrastando com o pânico dos técnicos de TI. Obrigado, Eduardo disse após a reunião, seus olhos encontrando os dela brevemente. Apenas fazendo meu trabalho, ela respondeu com um sorriso discreto, mas seus olhos diziam que entendia o peso daquela gratidão vinda dele. Eduardo queria dizer mais. Queria convidá-la para tomar um café, conversar sobre coisas além de trabalho. Mas as palavras morriam em sua garganta, estranguladas pelo medo. Na quinta-feira, algo inesperado aconteceu. O elevador do prédio apresentou problemas técnicos durante o horário de almoço e Eduardo ficou preso dentro dele por 20 minutos. Com ele estava Elisa, que havia entrado segundos antes da porta fechar. O espaço confinado criou uma intensidade impossível de ignorar. Eduardo encostou-se na parede espelhada, tentando controlar a ansiedade que espaços fechados lhe causavam desde o acidente de Isabela.
Sua respiração começou a acelerar, as mãos tremendo levemente. Elisa percebeu imediatamente seu desconforto crescente. Eduardo, ela disse suavemente, aproximando-se com cuidado. Olhe para mim. Respire comigo. Devagar. Ele fixou os olhos nos dela, âncora em meio à tempestade de pânico que ameaçava consumi-lo. Elisa respirava de forma exagerada e lenta, dando-lhe um padrão para seguir. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Você está seguro, ela continuou, sua voz um bálsamo. Estamos seguros. É só um elevador. Eles já estão resolvendo. Alguns minutos e sairemos daqui. Gradualmente a respiração de Eduardo se estabilizou. Ele não desviou o olhar dos olhos dela, usando-os como ponto focal, como lembrete de que estava ali no presente e não preso em memórias de metal retorcido e sirenes. Desculpe, ele murmurou quando conseguiu recuperar algum controle. Eu não costumo. Desde o acidente, espaços confinados me afetam. Não precisa se desculpar, Elisa disse com firmeza gentil. Trauma não é fraqueza. É apenas prova de que você sobreviveu a algo terrível. Aquelas palavras atingiram Eduardo de forma inesperada. Ninguém jamais havia validado sua dor dessa forma. As pessoas ao seu redor esperavam que ele simplesmente superasse, que seguisse em frente como se perder a pessoa mais importante de sua vida fosse algo que pudesse ser arquivado e esquecido. Quando o elevador finalmente voltou a funcionar, Eduardo sentiu uma relutância estranha em sair daquele espaço, daquele momento de vulnerabilidade compartilhada com Elisa. Obrigado, ele disse quando as portas se abriram, por me ajudar ali dentro. Sempre que precisar, ela respondeu. E ele soube que não era apenas cortesia profissional, mas na sexta-feira tudo mudou. Carolina Mendes, uma executiva de uma empresa concorrente que havia tentado se aproximar de Eduardo diversas vezes desde a partida de Isabela, apareceu no escritório sem avisar. Era uma mulher elegante, ambiciosa e acostumada a conseguir o que queria. Eduardo, querido. Ela entrou no escritório dele como se fosse dona do lugar, ignorando completamente Elisa na antessala. Precisamos conversar sobre a fusão. Que tal jantarmos hoje à noite? Elisa sentiu algo estranho se contorcer em seu estômago. Ciúmes? Não podia ser. Eduardo era seu chefe, nada mais. Mas quando viu Carolina tocar o braço dele com familiaridade, sentiu uma pontada desconfortável. Eduardo, por sua vez, estava visivelmente desconfortável com a proximidade de Carolina. Ele se afastou sutilmente. Carolina, nós podemos discutir negócios aqui mesmo durante o horário comercial, ele disse, sua voz profissional e fria. Oh, Eduardo, você sempre foi tão sério. Ela riu, um som artificial. Um jantar não vai matar ninguém, a menos que você já tenha outros planos. Seus olhos deslizaram para Elisa através da porta aberta, avaliando-a com desdém mal disfarçado. Elisa baixou os olhos para os documentos em sua mesa, fingindo não ouvir, mas cada palavra perfurava sua atenção. Não tenho outros planos, mas também não tenho interesse em jantares sociais. Eduardo respondeu firmemente. Se quiser discutir a fusão, agende uma reunião formal através da minha secretária. Carolina franziu os lábios, claramente irritada com a rejeição pública. Como quiser, ela disse, sua voz adquirindo uma frieza cortante. Mas você não pode se esconder para sempre, Eduardo. A vida continua, com ou sem você. Quando ela saiu, deixou para trás um silêncio pesado. Elisa arriscou olhar para Eduardo através da porta entreaberta. Ele estava parado na janela, os ombros tensos, claramente perturbado. Sem pensar muito, Elisa levantou-se e foi até a porta do escritório dele, batendo levemente. Entre! A voz dele soou cansada. Trouxe o relatório da reunião de ontem. Ela mentiu, precisando de uma desculpa para verificar se ele estava bem. Eduardo virou-se, e Elisa viu em seus olhos aquela dor familiar, mas também algo novo. Frustração. Raiva direcionada a si mesmo. Ela está certa, sabe? Ele disse de repente, surpreendendo ambos com a confissão. Eu estou me escondendo. Transformei minha vida em uma prisão. Eduardo... Elisa começou, mas ele levantou a mão. Não, deixe-me falar. Ele caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa, mas significativa. Desde que você chegou aqui, desde aquela sexta-feira quando ouvi você cantar,
algo mudou. Eu comecei a sentir novamente, e isso me apavora. Elisa segurou a respiração, seu coração acelerando. Por que apavora? Ela perguntou suavemente. Porque sentir significa arriscar. E eu não sei se sou forte o suficiente para perder novamente. Sua voz tremia levemente. Quando Isabela se foi, quase me destruiu. Como posso arriscar passar por isso outra vez? Elisa deu um passo cauteloso em sua direção, seus instintos protetores falando mais alto que a razão. Eduardo, você não tem que decidir nada agora, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas também não pode viver para sempre com medo de viver. Sua esposa não ia querer isso para você. Como você sabe o que ela ia querer? A pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia. Mecanismo de defesa ativando-se automaticamente. Elisa não recuou. Manteve seu olhar firme e compassivo. Porque minha mãe falava sobre ela. Sobre como Isabela amava a vida. Sobre como ela via beleza em tudo. Uma mulher assim não ia querer que o homem que amava se transformasse em uma sombra. Ela pausou, sua própria voz embargada. Assim como minha mãe não ia querer que eu desistisse dos meus sonhos por causa da perda dela. Eduardo sentiu suas defesas vacilarem. Havia verdade naquelas palavras, uma verdade que ele vinha evitando há anos. E você? Ele perguntou, mudando o foco. Você desistiu dos seus sonhos? Elisa desviou o olhar, vulnerabilidade cruzando seu rosto. Sim, eu queria ser cantora. Tinha até conseguido uma bolsa para um conservatório em São Paulo, mas quando minha mãe adoeceu, eu precisei cuidar dela. E depois que ela partiu, sua voz falhou. Depois eu não consegui mais cantar. Era como se a música tivesse morrido junto com ela. Eduardo sentiu seu coração apertar de uma forma que não sentia há anos. Compaixão, empatia, conexão, emoções que ele mantivera enterradas, agora ressurgindo com força devastadora. Mas você cantou, ele disse suavemente. Naquela sexta-feira eu ouvi você cantar. Elisa sorriu tristemente. Foi a primeira vez em 2 anos. Eu nem percebi que estava fazendo. A música simplesmente saiu. Ela olhou para ele novamente. Talvez porque naquele momento eu me senti segura o suficiente para deixá-la sair. O olhar entre eles se estendeu, carregado de significados não ditos. Eduardo deu um passo em sua direção, depois parou, guerra visível acontecendo dentro dele. Queria se aproximar. Queria construir uma ponte sobre o abismo que os separava. Mas o medo era uma força poderosa. Elisa, Ele começou, mas as palavras morreram. Naquele momento, o telefone dele tocou, rompendo o momento. Era uma ligação urgente de um cliente importante. Elisa entendeu a deixa e se retirou discretamente, mas não antes de seus olhos transmitirem uma mensagem silenciosa. Eu entendo. Não precisa ter pressa. Quando ela saiu, Eduardo atendeu a ligação mecanicamente, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Estava na encruzilhada entre o passado que o aprisionava e o futuro que o aterrorizava. O mês de outubro chegou trazendo chuvas constantes que pareciam refletir a turbulência interna de Eduardo. Ele havia passado as últimas semanas em um estado de conflito permanente. Cada interação com Elisa tornava-se simultaneamente o melhor e o pior momento do seu dia. A presença dela o acalmava e o perturbava em medidas iguais. Elisa, por sua vez, começava a perceber que seus sentimentos pelo chefe haviam ultrapassado os limites profissionais. Ela tentava se convencer de que era apenas empatia, compaixão por um homem ferido. Mas quando ele sorria, coisa que começava a acontecer com mais frequência, seu coração disparava de uma forma que não podia ser negada. Em uma tarde particularmente chuvosa de quarta-feira, Eduardo cometeu um erro raro. Agendou 2 reuniões importantes no mesmo horário. Quando percebeu o erro, já era tarde demais para remarcar ambas. Ele praguejou baixinho, frustração evidente em seu rosto. Elisa, que havia notado a sobreposição, entrou no escritório dele com uma solução já preparada. Eu posso conduzir a reunião com os investidores japoneses, ela ofereceu, sua voz confiante. Estudei o projeto extensivamente e falo japonês básico. Posso apresentar a proposta e gravar tudo para você revisar depois. Eduardo a olhou como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não apenas como a secretária eficiente que ela era,
mas como a mulher extraordinária que se revelava a cada dia. Você fala japonês? Ele perguntou, genuinamente surpreso. Elisa deu de ombros modestamente. Minha mãe acreditava que idiomas abriam portas. Me colocou em aulas desde criança. Falo japonês, inglês e um pouco de francês. Ela pausou. Posso fazer isso, Eduardo. Confie em mim. A palavra confie ecoou no ar entre eles. Confiança. Era algo que Eduardo não depositava em ninguém há anos. Mas olhando para Elisa, com sua postura determinada e seus olhos honestos, ele sentiu algo ceder dentro dele. Está bem, ele concordou, surpreendendo a si mesmo. Mas eu quero que você saiba que se algo der errado, a culpa é minha, não sua. Elisa sorriu, aquele sorriso que começava a se tornar a parte favorita do dia dele. Nada vai dar errado, ela disse com convicção. E não deu. Elisa conduziu a reunião com uma graça e competência que impressionaram até mesmo os exigentes investidores japoneses. Eduardo assistiu à gravação naquela noite, em seu apartamento vazio, e sentiu algo perigoso florescer em seu peito. Orgulho, admiração e algo mais profundo que ele não estava pronto para nomear. Na sexta-feira, Eduardo fez algo completamente fora de caráter. Enviou uma mensagem para Elisa pedindo que ela viesse ao escritório dele após o expediente. Quando ela entrou, encontrou uma pequena caixa sobre a mesa. O que é isso? Ela perguntou curiosa. Abra, ele disse, nervosismo evidente em sua voz. Dentro da caixa estava um broche delicado em forma de nota musical, prata com pequenos detalhes em esmalte azul. Eduardo, eu não posso aceitar isso, ela disse, mesmo enquanto seus dedos acariciavam a peça delicada. Pode sim, ele insistiu. É um agradecimento pela reunião. E por quê? Porque eu gostaria que você voltasse a cantar. Você tem um dom que não deveria ser desperdiçado. Elisa sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ninguém, desde a partida de sua mãe, havia-a encorajado a retomar seu sonho. Por que você se importa? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, batalhando consigo mesmo sobre quanta verdade revelar. Porque ver você desperdiçar seu talento me faz lembrar de como eu desperdicei anos da minha vida. Ele finalmente admitiu. É porque quando você canta, algo dentro de mim que eu achei que estava morto desperta. A atmosfera na sala mudou, tornando-se carregada de uma tensão diferente. Elisa deu um passo em direção a ele, o broche ainda em sua mão. Eduardo, o que está acontecendo entre nós? Ela perguntou, precisando de clareza. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração e conflito interno que ela havia aprendido a reconhecer. Eu não sei, ele confessou. Eu não estava procurando por isso. Não queria isso. Mas você chegou com aquela música, com aquela gentileza, e começou a demolir muros que eu levei anos construindo. E isso é ruim? Elisa perguntou, dando mais um passo. É aterrorizante, Eduardo respondeu honestamente. Porque quanto mais perto você fica, mais eu tenho a perder. Elisa parou bem na frente dele, tão perto que podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, marcas de noites sem dormir e lágrimas contidas. Eduardo, você acha que eu não tenho medo também? Ela disse, sua própria vulnerabilidade aflorando. Eu perdi minha mãe, perdi meus sonhos, reconstruí minha vida do zero, e agora estou aqui, sentindo coisas por você que não deveria sentir, porque você é meu chefe, e porque você está preso em um passado que eu nunca poderei competir. A confissão dela atingiu Eduardo como um raio. Ela sentia por ele. Não era apenas compaixão ou amizade profissional. Era algo mais. Isabela, ele disse, seu nome saindo como uma prece e uma desculpa. Eu não posso simplesmente esquecer. Ninguém está pedindo para você esquecer. Elisa interrompeu, sua voz carregada de emoção. Mas você também não pode ficar parado no tempo. Ela se foi, Eduardo. E eu sei que dói, porque eu vivo essa dor também. Mas nós estamos aqui, vivos, e temos direito a viver plenamente, mesmo carregando nossas perdas. Eduardo sentiu algo se partir dentro dele. Anos de repressão, de negação, de luto não processado, tudo vindo à superfície de uma vez. Ele virou-se abruptamente, tentando esconder o fato de que estava à beira de desmoronar. Você não entende, ele disse, sua voz embargada. Quando ela morreu, uma parte de mim morreu com ela.
Como posso oferecer a alguém apenas fragmentos do que eu era? Elisa rodeou-o até ficar na frente dele novamente, forçando-o a olhar para ela. Porque fragmentos ainda são algo, ela disse, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto agora. Porque mesmo partida, a vida ainda vale a pena. E porque talvez, apenas talvez, nossos fragmentos possam se encaixar de alguma forma. Eduardo olhou para ela, realmente olhou, e viu refletido em seus olhos a mesma dor, a mesma perda, a mesma tentativa desesperada de encontrar significado em meio ao caos. E então, pela segunda vez, desde que ela entrara em sua vida, ele chorou. Mas desta vez não estava sozinho. Elisa o puxou para um abraço, envolvendo-o com seus braços, enquanto ele finalmente permitia que toda a dor, toda a perda, toda a solidão dos últimos 3 anos fluíssem para fora. Ele enterrou o rosto no ombro dela, seus ombros sacudindo com soluços que vinham do fundo da alma. Eu sinto tanto a falta dela, ele confessou entre lágrimas. Todos os dias, em cada momento. Como eu posso seguir em frente quando uma parte de mim ainda está presa naquele dia? Elisa acariciou seus cabelos, suas próprias lágrimas se misturando com as dele. Você não segue em frente deixando-a para trás, ela sussurrou. Você segue em frente levando-a com você, no coração, nas memórias, no amor que vocês compartilharam. Eles ficaram assim por longos minutos, 2 seres humanos feridos encontrando consolo um no outro. Quando Eduardo finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles, uma luz que não existia antes. Desculpe, ele murmurou, constrangido pela demonstração de vulnerabilidade. Nunca se desculpe por ser humano. Elisa disse firmemente, limpando suas próprias lágrimas. Você segurou isso por tempo demais. Eduardo assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Olhou para Elisa, realmente a viu como a mulher extraordinária que era, e sentiu algo novo nascendo em meio aos escombros do seu coração destruído. Não era traição a Isabela. Era uma possibilidade. Frágil, assustadora, mas inegavelmente real. Elisa, ele começou, sua voz ainda rouca das lágrimas. Eu não sei se consigo ser o que você merece. Não sei se consigo amar novamente da forma plena como amei antes. Ninguém está pedindo perfeição, ela respondeu suavemente. Apenas verdade, apenas tentativa, apenas a chance de descobrir o que pode ser um dia de cada vez. Eduardo pegou a mão dela, um gesto simples, mas profundamente significativo. Era a primeira vez que ele tocava alguém com intenção afetuosa desde a partida de Isabela. Um dia de cada vez, ele repetiu, como se estivesse fazendo uma promessa. Eu posso tentar isso. Elisa sorriu através das lágrimas, apertando a mão dele de volta. É tudo o que eu peço, ela disse. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Eduardo e Elisa. Não era um romance declarado, nem mesmo uma amizade definida, mas sim uma conexão profunda que crescia a cada conversa, a cada olhar compartilhado. Eduardo começou a se permitir pequenas aberturas, compartilhando histórias de Isabela sem a dor devastadora de antes, encontrando conforto na escuta atenta de Elisa. Ela, por sua vez, começou a cantar novamente, não publicamente ainda, mas em momentos privados no escritório, quando pensava estar sozinha. Eduardo ouvia de sua sala, fechando os olhos e permitindo que a voz dela o transportasse para um lugar onde a dor e a esperança coexistiam sem destruí-lo. Em uma manhã de novembro, tudo mudou. Eduardo recebeu uma ligação que o deixou visivelmente abalado. Era de um hospital em São Paulo. Seu pai, com quem mantinha relacionamento distante desde a partida de Isabela, havia sofrido um infarto grave. Elisa percebeu imediatamente que algo estava errado quando ele saiu do escritório pálido como papel. Eduardo, o que aconteceu? Ela perguntou, levantando-se rapidamente. Meu pai, ele conseguiu dizer, sua voz tremendo. Está no hospital. É grave. Sem hesitar, Elisa pegou sua bolsa e as chaves do carro. Vou com você, ela declarou. Não era um pedido. Elisa, você não precisa... Ele começou, mas ela o interrompeu. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho, ela disse com firmeza. Você dirigir nesse estado não é seguro. Eu levo você. Eduardo estava em choque demais para argumentar. Assentiu
e a seguiu até o estacionamento. Durante as 3 horas de viagem até São Paulo, Elisa dirigiu enquanto Eduardo permanecia em silêncio no banco do passageiro, perdido em memórias e medos. Nós brigamos, ele finalmente falou, quando estavam a meio caminho. Depois que Isabela se foi, meu pai disse que eu precisava seguir em frente, que estava me afundando. Eu o acusei de não entender nada. Desde então, mal nos falamos. Pais dizem coisas erradas tentando ajudar. Elisa disse suavemente. Ele provavelmente estava preocupado com você. Eu sei disso agora, Eduardo admitiu. Mas na época, eu só conseguia sentir raiva. De todos, do mundo, até dele. Quando chegaram ao hospital, Eduardo estava visivelmente tremendo. Os corredores brancos, o cheiro de desinfetante, as luzes fluorescentes, tudo o remetia ao pior dia da sua vida. Elisa percebeu sua crescente ansiedade e segurou sua mão firmemente. Eu estou aqui, ela disse. Você não está sozinho. Essa simples declaração deu a Eduardo a força necessária para entrar no quarto onde seu pai estava internado. Alberto Montes estava conectado a diversos aparelhos, parecendo frágil e pequeno na cama hospitalar. Ao ver o filho, seus olhos se encheram de lágrimas. Eduardo, ele sussurrou, sua voz fraca. Você veio. Eduardo aproximou-se da cama, todas as mágoas e ressentimentos derretendo ao ver o pai naquele estado vulnerável. Claro que vim, pai, ele disse, sua própria voz embargada. Como eu não viria? Alberto olhou para Elisa, que havia ficado discretamente perto da porta. Quem é ela? Ele perguntou, curiosidade misturada com esperança em seus olhos. É Elisa, Eduardo apresentou. Ela me trouxe até aqui. Ela é especial para você? Alberto perguntou diretamente. Nunca foi de rodeios. Eduardo olhou para Elisa, depois para o pai, e algo dentro dele cedeu. Não havia mais tempo para negar. Não havia mais espaço para mentiras, nem mesmo para si mesmo. Sim, ele admitiu em voz alta pela primeira vez. Ela é especial para mim. Elisa sentiu seu coração disparar ao ouvir aquela confissão. Eduardo havia finalmente verbalizado o que ambos sabiam, mas evitavam nomear. Os médicos informaram que Alberto precisaria de cirurgia de emergência. Os riscos eram significativos dada sua idade e o estado do coração. Eduardo assinou todos os formulários com mãos trêmulas, o medo de perder mais alguém que amava ameaçando paralisá-lo. Enquanto esperavam na sala cirúrgica, Eduardo desmoronou. Enterrou o rosto nas mãos, todo o controle cuidadosamente mantido se desfazendo. Eu não posso perder mais alguém, ele disse, voz desesperada. Eu não vou sobreviver a outra perda. Elisa puxou-o para seus braços, deixando que ele se apoiasse nela completamente. Você não vai perder ninguém, ela disse com uma convicção que não sentia completamente, mas que ele precisava ouvir. Seu pai é forte. Ele vai superar isso. Como você pode ter tanta certeza? Eduardo perguntou, vulnerável como uma criança assustada. Porque ele tem algo para viver, ela respondeu, acariciando seus cabelos. Ele tem um filho que finalmente voltou para ele. Eduardo agarrou-se a ela como se ela fosse seu único elo com a sanidade. As horas se arrastaram enquanto a cirurgia acontecia. Outros familiares de pacientes entravam e saíam da sala de espera, mas Eduardo e Elisa permaneciam em seu próprio mundo, unidos pelo medo e pela esperança. Foi durante aquelas horas intermináveis que Eduardo tomou uma decisão. Se seu pai sobrevivesse, se lhe fosse dada mais uma chance, ele não ia desperdiçá-la. Não ia desperdiçar mais um segundo vivendo com medo. Quando o cirurgião finalmente saiu, seu rosto era neutro, impossível de ler. Eduardo levantou-se tão rapidamente que quase tropeçou. Elisa segurou seu braço, estabilizando-o. A cirurgia foi bem sucedida, o médico anunciou, e Eduardo sentiu seus joelhos fraquejarem de alívio. Ele está na recuperação. Ainda é crítico, mas os sinais são positivos. Eduardo abraçou Elisa com tanta força que quase tirou seu fôlego, lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto. Ele vai ficar bem, ele repetia como um mantra. Ele vai ficar bem. Naquela noite, enquanto seu pai dormia sedado na UTI, Eduardo e Elisa sentaram-se na cafeteria vazia do hospital. Era quase meia-noite e ambos estavam exaustos, mas nenhum dos dois queria partir. Obrigado, Eduardo disse, segurando as mãos dela sobre a mesa. Por estar aqui.
por me segurar quando eu estava desmoronando, por ser exatamente o que eu precisava quando nem sabia que precisava. Eduardo. Elisa começou, mas ele levantou a mão pedindo para continuar. Não, deixe-me falar, ele insistiu. Hoje eu percebi algo. Enquanto esperávamos, enquanto eu achava que ia perder meu pai, tudo o que eu conseguia pensar era: eu não posso perder Elisa também. E aí eu entendi. Entendeu o quê? Ela perguntou, segurando a respiração. Que eu já deixei você entrar, ele confessou, seus olhos presos nos dela. Que em algum momento entre aquela primeira sexta-feira e agora, você atravessou todos os muros que eu construí. Que eu me importo com você de uma forma que me aterroriza e me completa ao mesmo tempo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Elisa agora. Eu também me importo com você, ela admitiu. Mais do que deveria, mais do que é sensato. Eduardo levantou-se e rodeou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Pegou suas mãos novamente, olhando para ela com uma intensidade que a deixou sem ar. Faça um pacto comigo, ele pediu. Eu prometo tentar. Tentar abrir meu coração novamente. Tentar deixar o passado ser passado sem esquecê-lo. Tentar ser o homem que você merece. Em troca, tudo o que eu peço é paciência. Porque eu vou tropeçar, vou ter medo, vou recuar às vezes. E eu prometo estar aqui, Elisa disse, suas mãos apertando as dele. Prometo ter paciência. Prometo não desistir nos dias difíceis. Prometo te lembrar de que você é digno de amor, mesmo quando não conseguir acreditar nisso sozinho. Então estamos fazendo isso? Eduardo perguntou, um pequeno sorriso finalmente tocando seus lábios. Estamos tentando? Estamos tentando, Elisa confirmou, seu próprio sorriso refletindo o dele. Eduardo levantou-se e a puxou para um abraço, diferente de todos os anteriores. Este tinha promessa nele, tinha futuro. Tinha a coragem de dois corações feridos, decidindo que valia a pena arriscar novamente. Mas o universo não havia terminado de testá-los. No dia seguinte, quando visitaram Alberto na UTI, ele estava acordado e mais forte. Mas havia alguém mais no quarto. Marina Torres, ex-namorada de Eduardo dos tempos de faculdade, estava lá. Ela havia sido amiga próxima da família Montes e, aparentemente, mantinha contato com Alberto. Eduardo! Ela exclamou ao vê-lo, aproximando-se para abraçá-lo. Quando seu pai me ligou semana passada mencionando que estava preocupado com você, eu prometi visitá-lo. Quando soube do infarto, vim imediatamente. Eduardo retribuiu o abraço educadamente, mas seu corpo estava tenso. Marina sempre fora possessiva, manipuladora. Seu relacionamento havia terminado mal anos atrás. Marina, esta é Elisa, ele apresentou, puxando Elisa para perto dele. Marina avaliou Elisa com um olhar que misturava curiosidade e competição. A secretária, ela disse, um sorriso que não chegava aos olhos. Que dedicação vir até aqui pelo chefe. Não é apenas meu chefe. Elisa respondeu calmamente, mas firmemente. Marina ergueu uma sobrancelha, olhando entre os dois. Oh, que interessante, ela disse, seu tom deixando claro que achava qualquer coisa menos interessante. Voltou-se para Eduardo. Precisamos conversar sobre seu pai, sobre várias coisas. Eduardo sentiu Elisa se afastar levemente, insegurança cruzando seu rosto. Ele segurou sua mão firmemente, não permitindo que ela se distanciasse. O que preciso conversar, posso conversar na frente de Elisa, ele declarou. Mas Marina era persistente. Nos dias seguintes, enquanto Alberto se recuperava, ela estava sempre presente, sempre encontrando desculpas para puxar Eduardo para conversas privadas, para tocar seu braço, para lembrar-lhe de memórias antigas. E pior, começou a plantar sementes de dúvida na mente de Elisa. Você sabe que Eduardo nunca vai te amar como amou Isabela, né? Marina disse certa tarde quando estavam sozinhas na cafeteria. Você sempre será a segunda escolha, a substituta. Será que vale a pena? Aquelas palavras encontraram as inseguranças mais profundas de Elisa e as ampliaram. Quando Eduardo veio procurá-la mais tarde, encontrou-a distante, fechada. O que Marina disse para você? Ele perguntou, conhecendo bem os jogos da ex. Nada que não seja verdade. Elisa respondeu, evitando seu olhar. Eduardo, talvez devêssemos repensar isso. Você ainda está processando tanto. Seu pai está doente. Talvez eu seja apenas uma distração, um conforto temporário.
O pânico atravessou Eduardo como um raio. Ele estava prestes a perder Elisa exatamente quando havia encontrado coragem para tê-la. Eduardo segurou os ombros de Elisa com urgência, forçando-a a olhar para ele. Seus olhos ardiam com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Não, ele disse, sua voz firme, mas desesperada. Não deixe Marina entrar na sua cabeça. Ela sempre foi manipuladora, sempre quis controlar tudo ao seu redor. Mas ela tem razão, não tem? Elisa perguntou, lágrimas começando a formar. Eu nunca vou ser Isabela. Você nunca vai me amar da forma que amou ela. Você está certa, Eduardo disse. E o coração de Elisa se partiu até ele continuar. Eu nunca vou te amar da mesma forma. Porque você não é ela. E o que sinto por você não é uma cópia ou substituição do que senti por Isabela. É algo completamente diferente, mas não menos real ou valioso. Elisa queria acreditar, mas as palavras de Marina haviam se enraizado profundamente em suas inseguranças. Ela se afastou gentilmente. Eduardo, eu preciso de tempo para pensar. Ela disse, sua voz embargada. Talvez seja melhor eu voltar para casa. Seu pai está melhorando. Você tem Marina aqui para apoiar a família. Eu não quero Marina. Eduardo quase gritou, frustrações de anos finalmente explodindo. Eu quero você. Pela primeira vez em 3 anos eu quero alguém. Eu sinto por alguém. Como você pode simplesmente desistir agora? Porque eu estou com medo. Elisa gritou de volta, suas próprias emoções transbordando. Com medo de ser apenas um curativo temporário para sua dor. Com medo de me entregar completamente e descobrir que, quando você finalmente curar, vai perceber que não me quer mais. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ambos estavam ofegantes, lágrimas escorrendo por seus rostos, 3 anos de dor e medo finalmente colidindo. Se você for embora agora, eu vou entender. Eduardo disse finalmente, sua voz rouca. Mas saiba que vai levar meu coração com você. O coração que eu achei que estava morto. O coração que você ressuscitou. Elisa cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Tudo nela queria ficar. Queria acreditar. Queria lutar. Mas o medo era uma força poderosa. Eu preciso ir, ela sussurrou pegando sua bolsa. Eduardo não tentou detê-la fisicamente, mas suas palavras a seguiram. Elisa, por favor, não faça isso. Mas ela já estava saindo, e cada passo longe dele parecia rasgar seu próprio coração ao meio. No corredor do hospital, ela se apoiou na parede, lutando para respirar. Havia cometido um erro terrível, mas as palavras de Marina ecoavam. Sempre a segunda escolha. Eduardo ficou parado no mesmo lugar onde ela o deixara, sentindo como se tivesse sido atingido por um caminhão. A dor era diferente da que sentiu quando perdeu Isabela, mas não menos devastadora. Era a dor de ter encontrado esperança e vê-la escorregar pelos dedos. Marina apareceu minutos depois, um sorriso satisfeito mal escondido em seus lábios. Ela foi embora? Perguntou, fingindo preocupação. Eduardo virou-se para ela, e algo em sua expressão fez Marina recuar um passo. O que você disse para ela? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Apenas a verdade, Marina disse, recuperando a compostura, que ela nunca vai ser Isabela, que você está confundindo luto com amor. Saia daqui, Eduardo disse, cada palavra saindo como gelo. Eduardo, eu só estou tentando proteger você de cometer outro erro. Marina começou. Saia! Ele rugiu, assustando até mesmo as enfermeiras no corredor. Saia deste hospital, saia da minha vida. Você não tem direito de interferir. Marina o encarou por um momento. Depois virou-se e saiu, finalmente percebendo que havia perdido qualquer chance que pensou ter. Nos dias seguintes, Eduardo viveu em um estado de miséria. Visitava o pai diariamente, que melhorava progressivamente, mas sua própria alma parecia estar definhando. Alberto percebeu imediatamente. Onde está Elisa? Ele perguntou no terceiro dia. Ela voltou para casa. Eduardo respondeu sem elaborar. Você a deixou ir? Alberto perguntou, descrença em sua voz. Ela escolheu ir. Eduardo corrigiu, mas seu pai balançou a cabeça. Filho, eu passei 3 anos observando você se transformar em uma sombra depois de perder Isabela. Alberto disse, sua voz ainda fraca, mas firme. E então aquela jovem mulher apareceu, e pela primeira vez vi luz nos seus olhos novamente. Se você a deixar ir sem lutar,
vai se arrepender pelo resto da vida. Ela não acredita que o que sinto é real, Eduardo disse, a dor evidente em sua voz. Então prove que é, Alberto desafiou. Isabela não ia querer que você passasse a vida sozinho. Ela ia querer que você fosse feliz. Honre a memória dela sendo corajoso o suficiente para viver plenamente novamente. Aquelas palavras ecoaram na mente de Eduardo pelos dias seguintes. Enquanto isso, Elisa estava em sua própria versão do inferno. Havia voltado para casa, para seu pequeno apartamento, e se sentia mais sozinha do que nunca. Cada esquina, cada objeto, cada momento de silêncio a lembrava de Eduardo. Sua melhor amiga, Paula, visitou e encontrou Elisa praticamente devastada no sofá, cercada de lenços usados. Você está destruída, Paula observou, sentando-se ao lado dela. Se esse homem te deixa assim, por que você saiu? Porque tenho medo, Elisa confessou. Medo de não ser suficiente, de ser apenas uma forma dele lidar com a perda. Ou talvez, Paula disse cuidadosamente, você esteja tão acostumada a ser segunda opção, a cuidar de todos menos de si mesma, que não consegue acreditar quando alguém realmente te escolhe primeiro. Aquelas palavras atingiram Elisa como um soco. Seria verdade. Ela havia passado a vida cuidando da mãe doente, colocando seus sonhos de lado, sempre se colocando em segundo lugar. Será que estava fazendo isso novamente, mas de uma forma diferente? Ele disse que eu ressuscitei o coração dele. Elisa sussurrou, lembrando das últimas palavras de Eduardo. E você acreditou? Paula perguntou. Eu queria, Elisa admitiu. Mas então aquela mulher, Marina, disse coisas que confirmaram todos os meus medos. Você vai deixar uma desconhecida definir seu futuro? Paula desafiou. Ou vai lutar pelo que quer? Elisa limpou as lágrimas, um fogo começando a acender dentro dela. Paula tinha razão. Ela havia fugido. Havia deixado o medo vencer. Mas não era assim que sua mãe a criou. Não era assim que queria viver. No 5º dia desde que Elisa partira, Eduardo tomou uma decisão. Não ia desistir. Não sem lutar. Ele havia passado 3 anos vivendo com medo e não ia deixar o medo vencer novamente. Seu pai recebera alta médica e estava se recuperando bem em casa com enfermeiros. Era hora de lutar pelo seu futuro. Eduardo pegou o carro e dirigiu às 3 horas de volta para a cidade, seu coração batendo violentamente. Tinha um plano desesperado, mas era tudo o que tinha. Quando chegou à empresa, era tarde da noite. Subiu até o escritório, onde tudo havia começado. Enquanto isso, Elisa também havia tomado uma decisão. Não podia continuar daquela forma. Precisava falar com Eduardo, esclarecer tudo, lutar por eles em vez de fugir. Ela pegou suas chaves e também dirigiu até a empresa, precisando do ambiente onde tudo começou para encontrar coragem. Quando ela saiu do elevador e viu luz no escritório de Eduardo, seu coração disparou. Ele estava lá. Ela o ouviu antes de vê-lo. Ele estava cantando. Cantarolando, na verdade, aquela maldita canção que havia conectado suas almas. Além das estrelas, onde a noite encontra o dia, Elisa parou na porta, lágrimas já escorrendo. Eduardo estava sentado na mesa dela, não na dele, segurando o broche de nota musical que havia dado a ela e que ela havia deixado para trás na pressa de fugir. Eduardo, ela disse, e ele se virou bruscamente. Por um momento, apenas se entreolharam. Então, simultaneamente, ambos falaram. Eu sinto muito. Eles pararam, um pequeno sorriso atravessando os rostos molhados de lágrimas. Você primeiro, Eduardo disse. Não, você, Elisa insistiu. Eduardo levantou-se caminhando lentamente até ela, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer se ele se movesse rápido demais. Eu ia fazer uma grande declaração, ele admitiu. Tinha todo um discurso preparado. Mas agora que você está aqui, tudo o que consigo pensar é, por favor, não desista de nós. Eu não vou, Elisa disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu fugi porque estava com medo, mas percebi algo. Minha vida inteira eu fui segunda opção. Para minha mãe, eu era menos importante que sua doença. Para meus sonhos, eu era menos importante que as responsabilidades. E eu aceitei isso porque achava que era meu papel. Ela deu um passo em direção a ele. Mas você me fez sentir primeira escolha. E isso me aterrorizou porque eu não sabia como lidar com isso.
Como acreditar que merecia isso? Eduardo fechou a distância entre eles, pegando seu rosto com ambas as mãos. Você é minha primeira escolha. Ele disse cada palavra carregada de verdade. Não porque está competindo com Isabela, mas porque você é você. Única, insubstituível. A mulher que trouxe luz de volta para minha escuridão. Eu te amo, Elisa disse, as palavras finalmente libertas. Eu te amo de uma forma que me assusta, e eu quero lutar por isso, por nós. Eduardo sentiu seu coração explodir de emoção. Lágrimas de alegria escorriam por seu rosto, enquanto ele a puxava para um beijo desesperado, apaixonado, cheio de todas as palavras não ditas, de toda a dor compartilhada, de toda a esperança do futuro. Quando se separaram, ambos rindo e chorando, Eduardo pressionou a testa contra a dela. Eu também te amo, ele sussurrou, e eu prometo passar cada dia provando isso. A manhã seguinte chegou trazendo um novo começo. Eduardo e Elisa haviam ficado no escritório conversando até o amanhecer, reconstruindo pontes, estabelecendo bases sólidas para o relacionamento que ambos estavam determinados a construir. Precisamos fazer isso direito, Eduardo disse, enquanto observavam o sol nascer através das janelas panorâmicas. Eu quero que todos saibam, não mais escondendo, não mais dúvidas. Elisa assentiu, aninhada contra ele no sofá do escritório. Pela primeira vez em anos, ambos se sentiam completos. Não porque um completava o outro, mas porque haviam se encontrado em um momento onde ambos estavam aprendendo a se completar sozinhos. O que vamos fazer sobre o trabalho? Elisa perguntou, a praticidade voltando. Tecnicamente, eu ainda sou sua secretária. Eduardo riu suavemente, beijando o topo de sua cabeça. Tecnicamente, você é muito mais qualificada do que apenas secretária, ele disse. Você fala 3 idiomas, tem formação em administração que vi em sua ficha e gerenciou aquela reunião com os japoneses melhor que muitos executivos. Que tal uma promoção? Elisa levantou a cabeça para olhá-lo, surpresa. Uma promoção? Diretora de Relações Internacionais, Eduardo propôs, seus olhos brilhando. Um departamento novo que estive pensando em criar. Você seria perfeita. Eduardo, eu não quero que as pessoas pensem que estou conseguindo vantagens por... Ela começou, mas ele a interrompeu com um beijo suave. Por ser excepcional no que faz? Porque é exatamente o que você é, ele disse firmemente. E qualquer um que duvidar vai ter que lidar comigo. Nos dias seguintes, a notícia do relacionamento de Eduardo Montes com sua agora ex-secretária espalhou-se pela empresa como fogo. As reações foram mistas. Alguns funcionários, especialmente aqueles que haviam testemunhado a transformação gradual de Eduardo, ficaram genuinamente felizes. Outros, invejosos ou céticos, murmuravam sobre favorecimento e inapropriação. Marta, a gerente de RH, convocou ambos para uma reunião. Sua expressão era séria quando eles entraram em sua sala. Vocês entendem a posição delicada em que isso coloca a empresa? Ela começou olhando principalmente para Eduardo. Entendo completamente, Eduardo respondeu, sua mão encontrando a de Elisa sob a mesa. Por isso, estamos sendo completamente transparentes. Elisa já não é mais minha secretária. Ela será promovida para um cargo executivo, reportando diretamente ao conselho, não a mim. Marta estudou ambos cuidadosamente. Ela havia trabalhado com Eduardo por anos e nunca o vira tão vivo, tão presente. Vocês têm certeza disso? Ela perguntou, mas não havia julgamento em sua voz. As pessoas vão falar. Deixem falar, Elisa disse, encontrando sua voz. Eu trabalhei duro toda a minha vida. Não tenho vergonha do que sinto, nem do que conquistei. Marta assentiu lentamente, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Então, oficialmente, vocês têm minha bênção, ela disse. E extraoficialmente, é sobre tempo de alguém fazer Eduardo Montes sorrir novamente. A verdadeira aprovação veio quando Eduardo organizou um jantar para apresentar Elisa formalmente a seu pai. Alberto havia se recuperado bem do infarto e estava ansioso para conhecer melhor a mulher que havia transformado seu filho. A casa da família Montes era uma mansão elegante nos arredores da cidade. Quando Elisa e Eduardo chegaram, ela estava visivelmente nervosa. E se ele não gostar de mim? Ela sussurrou enquanto Eduardo estacionava. Impossível, Eduardo disse, beijando sua mão. Meu pai já te ama só por me devolver a vida. Alberto os recebeu na porta.
e Elisa ficou surpresa ao ver o quanto ele e Eduardo se pareciam. Os mesmos olhos intensos, a mesma linha da mandíbula. Elisa, Alberto disse calorosamente, abraçando-a. A mulher que meu filho não para de falar. O jantar foi surpreendentemente leve. Alberto compartilhou histórias embaraçosas da infância de Eduardo, fazendo Elisa rir até as lágrimas. Eduardo revidava com suas próprias histórias do pai, e a casa, que estivera silenciosa por tanto tempo, novamente ecoava com risadas. Em determinado momento, enquanto Eduardo foi buscar mais vinho, Alberto ficou sozinho com Elisa na varanda. "Posso te fazer uma pergunta?" Ele perguntou, olhando para a cidade iluminada abaixo. "Claro, Sr. Montes." Elisa respondeu respeitosamente. "Alberto, por favor." Ele corrigiu gentilmente. "Você ama meu filho?" Elisa não hesitou. "Com todo o meu coração," ela disse simplesmente. Alberto assentiu, satisfeito. Isabela era especial, uma força da natureza. Quando ela partiu, eu pensei que Eduardo fosse junto. Ele confessou, sua voz embargada. "Por 3 anos assisti meu filho se transformar em uma casca vazia. E então você apareceu." Ele virou-se para olhá-la diretamente. "Você não precisa competir com uma memória, Elisa. O amor que Eduardo tinha por Isabela não diminui o amor que ele tem por você. O coração humano tem capacidade infinita. Aprendi isso quando minha esposa faleceu e, anos depois, encontrei amor novamente." Lágrimas escorriam pelo rosto de Elisa. "Eu tinha tanto medo de não ser suficiente," ela admitiu. "Você é mais que suficiente," Alberto disse firmemente. "Você é a razão dele sorrir novamente, a razão de ele ter voltado a viver. Como isso poderia não ser suficiente?" Eduardo apareceu naquele momento, encontrando seu pai e Elisa abraçados, ambos chorando. Seu coração se encheu de uma gratidão tão profunda que quase o derrubou. Quando a noite terminou e eles voltaram para o apartamento de Elisa, Eduardo estava mais tranquilo do que ela já o havia visto. "Meu pai te ama," ele disse enquanto se acomodavam no sofá. "Quase tanto quanto eu." Elisa riu, aninhando-se contra ele. "Ele é especial. Consigo ver de onde você tirou sua força. E sua teimosia." Eduardo adicionou com humor. "Aquela conversa na varanda. Vocês pareciam estar tendo um momento. Ele me deu permissão." Elisa disse suavemente. "Permissão para amar você sem culpa. Disse que eu não estou competindo com memórias." Eduardo puxou-a mais perto, beijando seu cabelo. "Você nunca esteve," ele murmurou. "O que sinto por você não tem nada a ver com o passado. É completamente seu, completamente nosso." Mas o universo tinha um último teste para eles. Algumas semanas depois, Eduardo recebeu uma ligação da mãe de Isabela, Dona Beatriz. Ela queria encontrá-lo, e havia algo importante que precisava lhe dar. O encontro foi marcado em um café discreto. Quando Eduardo chegou, com Elisa ao seu lado, encontrou Dona Beatriz mais envelhecida, mas com o mesmo sorriso gentil. "Eduardo, meu querido menino." Ela o abraçou, lágrimas nos olhos. "Você está tão diferente, mais leve." "Dona Beatriz, esta é Elisa," Eduardo apresentou. Nervosismo evidente. Beatriz olhou para Elisa cuidadosamente e, por um momento terrível, Elisa pensou que veria rejeição ali. Mas então a mulher sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. "A filha da Célia," ela disse, reconhecimento iluminando seu rosto. Isabela falava muito sobre Célia e sua linda menina. "Ela dizia que você tinha uma voz de anjo." Elisa sentiu as lágrimas virem. Beatriz puxou-a para um abraço. "Ela teria adorado saber que você faz Eduardo sorrir novamente." Beatriz sussurrou em seu ouvido. "Não carregue culpa pelo que sente. Isabela sempre quis que ele fosse feliz." Beatriz então entregou a Eduardo uma caixa pequena. "Encontrei isso arrumando as coisas dela." Isabela escreveu alguns meses antes do acidente. Como se soubesse, sua voz falhou. Eduardo abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta e um CD. A letra era inequivocamente de Isabela. Eduardo, ele leu em voz alta, as mãos tremendo. "Se você está lendo isto, significa que parti antes do esperado. Eu queria que soubesse algumas coisas. Primeiro, nosso amor foi real, completo e perfeito à sua maneira. Nunca duvide disso. Segundo, se você está se sentindo culpado por seguir em frente, por amar novamente, pare. A vida é para ser vivida. O amor é para ser celebrado.
Você tem tanto amor para dar, tanto coração para compartilhar. Não desperdice isso em uma memória. Eu sempre vou fazer parte de você, mas não deixe que eu seja a razão de você não viver plenamente. Neste CD, gravei nossa música. Quando você finalmente encontrar alguém que faça você querer cantar novamente, compartilhe com ela. Diga que ela tem minha bênção. Diga que ela tem meu agradecimento por trazer você de volta à vida. Te amo eternamente, mas não eternamente preso. Viva, meu amor. Viva por nós dois. Isabela. Quando Eduardo terminou de ler, lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Elisa também chorava, assim como Beatriz. Era libertação, bênção e despedida tudo ao mesmo tempo. Ela sabia, Eduardo sussurrou. De alguma forma, ela sabia. E ela te deu permissão. Beatriz disse suavemente. Permissão que você nunca precisou, mas que seu coração precisava ouvir. Eduardo olhou para Elisa, seus olhos vermelhos, mas brilhando com amor e certeza. Não há mais dúvidas, ele disse. Não há mais medo. Apenas você, nós, e um futuro que estou pronto para abraçar. Elisa se jogou em seus braços e ali, naquele café, cercados por memórias do passado e promessas do futuro, Eduardo Montes finalmente fechou um capítulo e abriu outro, sem culpa, sem medo, apenas com amor. Meses depois, a transformação era completa e inegável. Eduardo Montes não era mais o empresário frio que todos temiam, mas um homem que equilibrava sucesso profissional com felicidade pessoal. Elisa, como diretora de Relações Internacionais, havia expandido os negócios da empresa para mercados asiáticos e europeus, provando seu valor além de qualquer dúvida. O escritório, antes um lugar de silêncio sepulcral, agora ecoava com conversas amigáveis, risadas ocasionais e uma energia renovada que se espalhava de cima para baixo. Os funcionários comentavam sobre a mudança, sobre como trabalhar ali havia se tornado não apenas tolerável, mas prazeroso. Em uma manhã de primavera, Eduardo acordou no apartamento que agora dividia com Elisa. A luz do sol entrava pelas cortinas abertas, iluminando os cabelos castanhos dela, espalhados no travesseiro ao lado. Ele ficou apenas observando, maravilhado com o fato de que aquilo era sua realidade, não mais um sonho distante. Elisa abriu os olhos lentamente, encontrando-o olhando para ela, com aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. "Bom dia, observador", ela disse, sua voz rouca de sono. "Bom dia, meu amor", ele respondeu, puxando-a para mais perto. "Você sabe que dia é hoje?" Elisa pensou por um momento, depois seus olhos se arregalaram. "É o aniversário de 1 ano desde que comecei a trabalhar para você", ela disse, maravilhada com o tempo que havia passado. 1 ano desde que você cantou aquela canção e virou meu mundo de cabeça para baixo", Eduardo corrigiu, beijando sua testa. "O melhor ano da minha vida." Mais tarde naquele dia, Eduardo tinha uma surpresa planejada. Levou Elisa até um pequeno teatro na cidade, o mesmo lugar onde Isabela costumava cantar em apresentações beneficentes. "Por que estamos aqui?" Elisa perguntou confusa. "Porque você tem um dom", Eduardo disse simplesmente, "e está na hora de você compartilhá-lo com o mundo." Dentro do teatro, Elisa encontrou um pequeno grupo reunido. Paula, sua melhor amiga, Alberto e Dona Beatriz, Marta do trabalho e vários funcionários da empresa. No palco, havia um microfone esperando. "Eduardo, o que você fez?" Elisa perguntou entre riso e lágrimas. "Organizei seu primeiro recital", ele disse, orgulho brilhando em seus olhos. "Pequeno, seguro, apenas pessoas que te amam. Um começo." Elisa olhou para o palco, depois para Eduardo, depois para todas as pessoas que haviam se tornado sua nova família. O medo antigo tentou surgir, mas ela o empurrou para baixo. Era hora de reclamar seu sonho. Ela subiu ao palco com pernas trêmulas, mas determinação no coração. Quando começou a cantar, sua voz preencheu o espaço com uma beleza que fez todos ficarem em silêncio. Cantou a canção que havia conectado duas almas, a música que Isabela amava. "Além das estrelas, onde a noite encontra o dia, lá está meu amor, guardado na melodia. Entre o silêncio e a canção, bate meu coração, eterno em cada nota, em cada emoção." Eduardo assistiu com lágrimas escorrendo livremente,
sem vergonha ou desculpas. Via Elisa brilhando no palco e via também, em sua mente, Isabela sorrindo, aprovando, celebrando. Não havia conflito entre passado e presente. Apenas gratidão por ambos terem feito parte de sua jornada. Quando a apresentação terminou, todos se levantaram aplaudindo. Elisa desceu do palco direto nos braços de Eduardo, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Você estava incrível, ele sussurrou em seu ouvido. Isabela teria ficado tão orgulhosa. Nós ambas teríamos, Dona Beatriz disse, aproximando-se. Vocês encontraram algo raro. Amor construído em honestidade, respeito e coragem de enfrentar dores passadas juntos. 3 meses depois, em uma manhã de verão, Eduardo acordou com Elisa cantarolando na cozinha enquanto preparava café. Ele ficou na porta, observando-a dançar levemente ao som de sua própria voz, completamente em paz. Foi naquele momento que ele soube. Era a hora. Naquela noite, Eduardo levou Elisa de volta ao escritório onde tudo começara. O lugar estava iluminado por velas e a canção deles tocava suavemente no fundo. Eduardo, o que... Elisa começou, mas parou quando o viu ajoelhar-se. Elisa Tavares, ele começou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Você entrou na minha vida quando eu estava morto por dentro. Trouxe luz onde havia apenas escuridão. Paciência onde havia apenas medo. Amor onde havia apenas vazio. Você não me completou porque eu já estava completo, apenas despedaçado. Você me ajudou a juntar os pedaços e me ensinou que recomeçar não é esquecer, mas sim honrar quem fomos enquanto abraçamos quem podemos ser. Ele abriu uma caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Será que você me daria a honra de ser minha esposa? De construirmos uma vida onde passado e futuro coexistem em harmonia? Onde memórias são celebradas, mas não nos aprisionam? Onde amor é abundante o suficiente para todos que perdemos e todos que encontramos? Elisa estava chorando tão intensamente que mal conseguia ver o anel. Ajoelhou-se também, ficando no mesmo nível que ele. Sim, ela disse, rindo através das lágrimas. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da casa de Alberto. Foi simples, pessoal e perfeitamente eles. Eduardo usou a aliança que Isabela lhe dera no dedo direito, uma decisão que tomara com Elisa, honrando o passado enquanto abraçava o futuro. A cerimônia incluiu uma cadeira vazia decorada com flores para Isabela e outra para Célia, reconhecendo que ambas haviam sido parte fundamental da jornada que levou Eduardo e Elisa um ao outro. Dona Beatriz esteve presente, sorrindo através de lágrimas felizes, abençoando a união. Paula foi madrinha, Alberto padrinho. A celebração foi cheia de música, com Elisa cantando para Eduardo durante a recepção, sua voz agora confiante e livre. Durante a festa, Eduardo fez um discurso que deixou todos em lágrimas. Eu passei 3 anos acreditando que minha história de amor havia terminado, ele disse, segurando a mão de Elisa. Que felicidade era algo do passado. Uma memória a ser guardada, mas nunca revivida. Mas Elisa me ensinou que o coração humano tem capacidade infinita, que amar novamente não significa esquecer, mas sim permitir que o amor que recebemos no passado nos ensine a amar melhor no presente. Ele olhou diretamente para Elisa. Você não é minha segunda chance no amor. Você é prova de que o amor pode vir em diferentes formas, diferentes momentos, diferentes pessoas, e cada um é único e precioso à sua própria maneira. Isabela me ensinou o que é amar completamente. Você me ensinou o que é ter coragem para amar novamente. Não havia um olho seco no jardim. 2 anos depois do casamento, Eduardo e Elisa estavam em seu escritório compartilhado, agora sócios iguais na empresa que haviam transformado juntos. Na parede, havia 3 fotografias emolduradas lado a lado. Uma de Eduardo e Isabela, radiantes e jovens. Uma de Elisa e sua mãe Célia, abraçadas e sorrindo. E uma de Eduardo e Elisa no dia do casamento, cercados por luz e amor. Nunca pensei que seria possível, Eduardo disse, olhando as fotos. Honrar o passado enquanto celebra o presente. Ambas eram mulheres extraordinárias, Elisa disse, abraçando-o por trás. E ambas nos trouxeram até aqui, até este momento, esta felicidade. Eduardo virou-se nos braços dela,
seu rosto mostrando uma paz que parecia impossível anos atrás. Sabe o que percebi? Ele disse suavemente. A dor nunca desaparece completamente, mas aprende a conviver com a alegria. E gradualmente, a alegria se torna mais forte. Elisa sorriu, aquele sorriso que ele acordava todos os dias agradecido por testemunhar. E você sabe o que eu percebi? Ela respondeu. Que às vezes as pessoas mais feridas são as que têm mais amor para dar. Só precisam de alguém paciente o suficiente para esperar que estejam prontos. Eles ficaram ali abraçados enquanto a cidade se movia lá fora. Duas almas que haviam conhecido perda profunda, que haviam caminhado através de vales sombrios e que haviam encontrado uma na outra, não a cura completa, mas companhia na jornada. Não alguém para preencher vazios, mas alguém para dividir o peso. A história de Eduardo e Elisa tornou-se inspiração para muitos. Funcionários que testemunharam a transformação começaram a acreditar em segundas chances. Alberto escreveu um livro sobre perda e reconstrução, dedicado ao filho e à nora. Dona Beatriz fundou um grupo de apoio para viúvos, ensinando que honrar os mortos significa viver plenamente pelos vivos. E Elisa finalmente lançou seu primeiro álbum. Canções sobre perda, sobre dor, sobre reconstrução e sobre amor que transcende o fim. A faixa título era Além das Estrelas, a música que havia conectado duas vidas de formas inimagináveis. Na noite do lançamento do álbum, Eduardo estava na primeira fila, aplaudindo mais alto que todos. Ao seu lado, um assento vazio com uma rosa, honrando Isabela. Porque aquela noite, aquele sucesso, aquela felicidade, não existiria sem a jornada completa, sem cada lágrima, cada medo, cada momento de coragem. Quando Elisa terminou de cantar e olhou para o público, seus olhos encontraram os de Eduardo. Ali estava tudo o que precisavam um do outro. Não perfeição, não ausência de dor, mas amor verdadeiro, forjado em fogo, testado pela vida e forte o suficiente para carregar tanto o passado quanto o futuro. Eduardo Montes havia começado como um homem morto por dentro, apenas existindo. Elisa Tavares havia começado como uma mulher que abandonara seus sonhos por dor e obrigação. Juntos descobriram que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Não precisa apagar o passado para iluminar o futuro. Apenas precisa ser honesto, corajoso e suficientemente forte para abraçar tanto a alegria quanto a dor que fazem parte da experiência humana. E assim, em um escritório que uma vez testemunhou apenas solidão, agora ressoava com risadas. Em corações que uma vez batiam apenas por obrigação, agora pulsavam com propósito renovado. Porque às vezes, as melhores histórias não são sobre nunca cair, mas sobre ter coragem de levantar-se, de tentar novamente, de acreditar que mesmo corações partidos podem aprender a cantar novamente. Se esta história tocou seu coração, se você acredita em segundas chances e no poder transformador do amor verdadeiro, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo de qual cidade ou país você está nos assistindo. Sua presença aqui torna esta comunidade ainda mais especial. Um forte abraço e até a próxima história.